Bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aranovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Esse episódio é um oferecimento de Casa Hotéis, uma coleção de hotéis na Serra Gaúcha onde você sonha estar. Saiba mais em casahotéis.com.br. E Cooperativa Vinícola Garibaldi, espumantes que conquistaram o mundo. Vale a pena conferir o Instagram, @copvinícolagaribaldi, para ver as novidades, rótulos e experiências de enoturismo. Olá, apaixonados por Serra Gaúcha! Se você deu um play, é porque também é apaixonado por essa região, certo? Tanta coisa boa para curtir, aproveitar por lá, e comer bem é uma das grandes atrações, pelo menos para mim. Aliás, para quem perdeu, tem um episódio só de dicas de comidas típicas. É o episódio 11, confere lá. Nesse episódio, eu converso com um dos grandes nomes da gastronomia na Serra Gaúcha, o chefe da ecogastronomia. Além de chefe, ele é agricultor e pesquisador da cozinha da natureza. Grande parte dos seus insumos são orgânicos, frescos e de produtores locais. Ele está à frente do Vale Rústico, no Vale dos Vinhedos, do Guaraipo, em Farroupilha, e também assina os menus do Hotel Udi, em Gramado, e do restaurante Alma RS, que fica dentro do Parador, em Cambará do Sul. Recentemente, em meio à pandemia, ele inaugurou o Tubuna, em Bento Gonçalves, empreendimento dedicado à alquimia da panificação, e tem uma proposta também multicultural, com feira de orgânicos, mercearia e artesanato. E seu currículo segue, gente! O chefe é incansável, por isso é integrante fundador do convívio Slow Food Primeira Colônia. Participa de eventos e palestras no Brasil sobre ingredientes locais e a cozinha de natureza. Estamos falando de Rodrigo Belora, chefe jovem que já tem um extenso currículo. Rodrigo, como tu consegue estar em todos esses empreendimentos, um melhor do que o outro? Tudo bom, Alexandre? Essa é a grande dificuldade aí, né? Eu sempre tive sonho de poder expandir, de poder levar essa cozinha de natureza para muitos outros lugares, que a gente conseguisse que mais pessoas comessem bem e pudessem desfrutar do que, para mim, é um modelo assim, da gastronomia muito correto, muito, né, onde a gente trabalha com esse tripé assim, de ser bom, limpo e justo, da gente, né, organizar uma cadeia de produtores. E quase mais difícil assim, do que eu estar presente em todos eles era, né, como que eu ia formar essas cadeias, sendo que eu levei 10 anos para fazer isso no Vale Rústico, né? Como é que eu ia replicar isso tão rápido e fazer isso acontecer nesses outros lugares? Mas, enfim, hoje são boas equipes, né? Sim, tu acabou sendo professor também, né? De muitos chefes aí da Serra Gaúcha. Eu vejo que tem muito chefe que vem pra cá querendo trabalhar contigo, né? Isso, então essa é a parte boa. Então, essa parte que viabiliza então, essa execução de vários projetos ao mesmo tempo, porque tem pessoas muito legais que querem trabalhar com a gente, né? Que sonham em fazer parte disso, que já reconhecem esse modelo de cozinha de natureza como, né, uma maneira legal de encarar esse mundo que a gente vive. Então, é mais ou menos por aí, né? São boas equipes. Na verdade, eu tenho que me organizar para não estar em nenhum, né? Eu sempre digo, às vezes o pessoal, até o Rafa lá do Casa Hotéis, pede, você tem que estar mais aqui no UD. Eu disse, não, cara, eu tenho que me organizar para não estar em nenhum, porque se alguém for ultra dependente de mim, vai ser um problema, né? Então, sim, assim, a grande chave do negócio aí é formar mini Rodrigo Beloras em cada, para ter vários. É isso aí. Então, assim, eu me vejo muito mais como um mentor, até dos meus próprios restaurantes hoje, assim, né? Como um grande mentor, onde eu tô sempre estimulando eles a pensar, estimulando eles a trabalhar com ingredientes, né, novas descobertas, com ingredientes legais, em diferentes formatos. E no começo era muito difícil, principalmente, mudar a chave, né, entre um e outro, assim, para mim era um grande desafio, porque às vezes eu saía do Vale Rústico, cabeça de Vale Rústico, ia pro Wood, tava pensando em Vale Rústico, não, cara, que é o Wood, meu, é totalmente diferente, é outro público, por mais que essas mesmas pessoas frequentem todos esses empreendimentos, cada um oferece uma experiência diferente, né? Sim, eu ia até te perguntar sobre isso, né, porque são propostas diferentes,
mas eu acho que todos imprimem a tua cara um pouco, né? Nos pratos e no estilo de servir, na apresentação. E aí eu ia te perguntar, o que tu acha que diferencia todos eles e o que aproxima todos esses espaços gastronômicos? Show. Bom, eu podia ficar uma hora falando sobre isso. Isso tá virando uma tese inclusive de mestrado aí de um parceiro nosso. Vou começar pelo que aproxima, tá? O que aproxima todos eles é a cozinha de natureza. Então, assim, todos eles seguem uma filosofia de cozinha de natureza. Por exemplo, o Vale Rústico, eu chamo de cozinha de natureza mais contemporânea de todas do que a gente faz, assim, e que vive essa coisa, assim, muito, até meio agressiva, assim, meio chita, tipo, você não pode, né... Cada prato que nasce dentro do Vale tem que ter um sentido muito grande com a proposta de ser do Vale. A gente vai lá pro UD, que é a proposta da cozinha de natureza cosmopolita. Então, assim, é trabalhar, pensar receitas do mundo, né, com muita arte, né, com apresentação muito bem feita, dentro de ingredientes locais, dentro de uma comunidade super tradicional, e apresentar esses pratos. Então, a cozinha de natureza cosmopolita. A gente vai pro Guaraipa, é a cozinha de natureza democrática, assim, onde a gente quis democratizar toda a gastronomia, tudo que eu vivi, a minha história de gastronomia tá impressa naquele cardápio, né? A gente vai pro Parador, é a cozinha de natureza, né, sulista. Então, assim, não só campeira, né? Às vezes tem que reforçar isso, que o Parador não é só uma cozinha campeira, né? Ele traz um pouco de tudo que formou essa região sul, né? Um pouco mais de Rio Grande do Sul, mas os limites entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são muito próximos, né? Inclusive de colonização. E depois, por último, nasce a Tubuna, que é mais um espaço de padaria e tudo mais, né, e que traz essa pesquisa da cozinha de natureza de todos esses anos, né, para dentro de uma pequena mercearia, mercadinho, padaria, pizza. Isso volta lá para o meu início, lá no Vale Rústico. A primeira coisa que eu fiz no Vale foi pizza. Eu tinha um sonho de um dia poder voltar a fazer as pizzas. Mas no Tubuna tem as pizzas? Eu não sei, eu tô louca para visitar o Tubuna. Tem as pizzas? Não? Tem as pizzas. O Tubuna é um espaço bem super interessante, assim, né? É um espaço que mistura arte, mistura gastronomia, e esse espaço de armazém, assim, um espaço de convivência, é um espaço totalmente feito para vivenciar. É uma tendência, eu acho, né? Então... A gente via, eu fui para Florianópolis no verão e vi uns espaços muito legais, assim, com essa combinação, e acho que é uma tendência nova, né, que está surgindo de misturar a gastronomia com a feirinha, com arte. Isso aí. Né? Bem isso legal. Aí. Tem uma exposição de arte, né, com 10 artistas locais, super interessante, que, entre aspas, pintam as paredes aqui da Tubuna. A gente tem a parte feirinha, que é uma grande prateleira de 6 metros de altura, que é um grande pavilhão, assim, onde é a Tubuna. E então tem essa parte feirinha com vários produtos, produtores, projetos, coisas que a gente vinha incentivando, mas também muitas vezes só dentro do Vale era um incentivo relativamente pequeno para esse pessoal, que às vezes tem um volume de produção grande, né? Então a gente conseguiu colocar isso, né, no holofote, assim, todo mundo poder levar para casa vários produtos incríveis. E tem a parte de panificação, né? Então vai lá desde os pães, durante o dia inteiro. Então a Tubuna abre de manhã à noite, né? A Tubuna abre todos os dias à noite para pizza, e de manhã ela fecha 2 dias, que é domingo e segunda. Eu ia aproveitar esse gancho do pão para falar de um lugar que eu acabei não citando quando eu te apresentei, que por um tempo eu acho que deve estar em stand-by, porque nós estamos... Quando a gente grava aqui, a gente ainda tá na pandemia, né? E era famoso o teu trailer, que tava assim, nos eventos. Então, até se vocês quiserem ver o Rodrigo presente num dos negócios deles, vocês têm que ir num evento com o trailer, que ele tá sempre. E no evento tem o famoso choripan, né? Que é o que tem o pão ali, que eu acho que... bem famoso também, né, certo? Então não percam, quando a gente voltar aos eventos, um Garibaldi Vintage, né, por aí, que vocês vão ver o Rodrigo e o seu famoso choripan. É isso aí, a Noite sobre as Estrelas aqui, Jantar sobre as Estrelas em Bento. Exatamente, em Bento. Rodrigo, ia te perguntar outra coisa, as novidades no menu, então vamos dar um spoiler aí do que vem de novo. Eu sei que tu tá com um menu com novidades no UD. Eu sei que tu levou um menarosto para os canyons, né? Eu quero até que tu explique um pouco o que é um menarosto para quem tá nos ouvindo. E eu sei que tem uma caçada de cogumelos que eu tô louca, né? Por aí, que tá acontecendo, e que eu não sei se é uma ideia tua ou não. Lá nos canyons também, que eu tô louca, até fiquei bem curiosa, porque eu já cacei cogumelos na Suíça há muitos anos atrás, com uma pessoa que ela é um esporte, assim, né? As pessoas
pessoas saem para caçar, não é uma coisa de luxo nem nada, é um prazer. A pessoa saía no final do dia para caçar cogumelos numa floresta, né? Porque ela curtia, era um lazer, que nem dar uma caminhada. Isso aí. Para nós também, para mim, faço isso também há muito tempo, é mais ou menos isso. Em vários momentos quero ir caçar cogumelo de novo. Passar um dia diferente, às vezes levo meu filho, levamos um lanche, fazer um piquenique no meio do mato, é super legal. Mas vamos lá. Caçada de cogumelos agora começa a safra, esse ano começou cedo, né? Normalmente até demora um pouco mais. O ano passado foi bem tarde, mas esse ano tá super bom e não tem muito cogumelo ainda, mas já tá rolando. Então lá no Parador a gente fazia normalmente durante o ano 2 eventos grandes, né, trabalhando esse tema cogumelos, né, e que era o despertar dos cogumelos selvagens, silvestres. E esse ano, em função de pandemia e tudo, a gente não tem como fazer esse tipo de evento, que ele era naturalmente, causava uma certa aglomeração, porque a gente levava, né, biólogo, levava um grande caçador, que é o Pessali aqui, né, de Garibaldi. Famoso por seus cogumelos. Famoso, E aí a gente acabou que não ia fazer isso, a gente então criou um roteiro, né? Um passeio que pode acontecer qualquer dia. Quem estiver lá no Parador pode contratar esse passeio, que é o quadriciclo com caçada dos cogumelos. Então as pessoas vão poder sair de quadriciclo, fazer um passeio que é super legal de quadriciclo, termina na mata, faz a caçada dos cogumelos, leva os cogumelos de volta pro Parador. Então, lá no restaurante Alma RS, as gurias preparam um prato super famoso meu, que é a cogumelada. Que delícia! Que é a ideia de fazer uma galinhada de cogumelos, assim, com aquele fundinho de panela, com aquele super bacana. Quem seleciona os cogumelos? Porque eu sei que tem todo um estudo também, né? Porque não é qualquer cogumelo que a gente pode comer, é alguém que... Quem seleciona, assim, quais são os cogumelos que podem... comer ou não tem esses cogumelos perigosos lá no... A gente acabou que escolheu um tipo de cogumelo para fazer a coleta, né? Então, assim, é um cogumelo que é fácil de identificar, que é prático, que ele não tem, assim, o que a gente chama, assim, né, dos falsos irmãos aí, que são, né, cogumelos muito parecidos, que às vezes são tóxicos, meio que a gente fica em um só, que não tem erro. Sim. Mas claro que quem vai normalmente na caçada são pessoas que já caçaram muitas vezes, né, ou comigo, outras pessoas que já têm um conhecimento básico. O cogumelo, né? Da Alice, em algumas delas, especialmente, vai o Pessali junto, em algumas, quando eu tô lá, também posso junto. Enfim, então a gente faz algumas coisas assim. Essa semana eu tava lá e fiz uma caçada lá com o pessoal. Tá, e o Menarosto, que também acontece lá no Parador, que eu achei uma baita novidade, uma oportunidade, porque normalmente o Menarosto, eu quero que tu explique o que é uma coisa muito da colônia, assim, muito fechado, e que eu provei no teu trailer uma vez num evento, que tu tinha um copinho. Isso, legal, isso aí. Então o Menarosto, vamos falar de Brasil primeiro, ele é né, patrimônio da cidade de Flores da Cunha, né? Então assim, lá ele é muito conhecido, lá ele é feito em todos aqueles eventos de comunidade do interior, né, sempre é Menarosto, né, e é um equipamento que vem da Itália, que tem uma origem lá na Itália, que ele é um equipamento criado de algumas formas, não exatamente assim como a gente usa hoje, mas o girarosto foi criado pelo Leonardo da Vinci, né, então era um equipamento que ficava, né, nas cozinhas das casas e tinha um sistema de meio que de cozinhar sozinho, né. Isso modificou assim toda uma cultura alimentar, e principalmente nas guerras. Então, quando se levava esses equipamentos grandes, mais ou menos como são os nossos hoje, né, eles mudaram o tamanho dos exércitos, né, porque uma pessoa conseguia cozinhar para muito mais gente. Então ele tem enfim, vários aspectos históricos muito interessantes, e é um produto, e é um saber fazer assim muito tradicional da Serra Gaúcha. Então a ideia foi a gente fazer uma recuperação desse processo, que é super lindo, e levar para lá. É um galeto diferente, apesar de ser normalmente um galeto primo canto, como a gente está acostumado a ver na serra. Ele não é feito direto no fogo, né? Então ele tem uma cocção diferente, ele é mais úmido, ele tem uma característica de degustação assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado, aquele de churrasqueira, fogo direto, né? E ele começou com as passarinhadas, não é? Ele era originalmente aqui. Isso. Na verdade era o que se tinha de caça, né? Então hoje a gente tenta representar o que eram as caças daquela época, né? Que poderia ser o passarinho, a lebre, né? Normalmente se tinha uma gordura de porco e se colocava junto para dar essa untuosidade, a perdiz, e assim fazendo como se fosse um grande xixo, assim, quase se dizer, né? A ideia era sempre misturar essas carnes, porque não se tinha muita quantidade de uma só,
né? E sim, se tinha uma diversidade de caça, assim, maior. Quem quiser provar o Menarosto, ele acontece todos os domingos? É isso? Ele acontece todos os domingos, isso, lá no Parador, então lá no restaurante Alma. A gente tem um espaço de fogo de chão, que aos sábados e quartas-feiras tem um churrasco, né? A gente faz a costela, faz a paleta de cordeiro, enfim, que é super tradicional aquele churrasco. E no domingo, então, agora com o Menarosto. E lá a gente tem feito mais só o galeto e o lardo, né? Que é a gordura do porco ali, que dá um pouco dessa gordurinha pro galetinho. O acompanhamento é polenta? Como é que é o acompanhamento? O acompanhamento é polenta na chapa, a gente passa ela normalmente embaixo do Menarosto ali pra... Ela recebe o pingo, eu brinco, tá me dando fome. Do galeto. É maravilhoso. Tem sempre uma saladinha de radite, tem o milho da grimpa. É um menu todo pensado, assim, resgatando um pouco dessa cultura alimentar da Serra, né? O milho da grimpa é um sucesso também. A gente queima ele na grimpa, na frente para os clientes. Então tem aquele cheirinho da grimpa que dá aquele... Então fica super uma legal. Cultura, já um almoço cultura né? Total, acho que muito do que a gente faz lá no Alma é isso aí, tudo tem muita história por trás, né? Às vezes é até difícil de contar tanta história, né? As pessoas, óbvio, quando querem comer, não querem pensar em toda essa história, mas é muito legal quando a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho do que está por trás de cada um daqueles pratos. Faz de conta, para quem está nos ouvindo e talvez não conheça todos os teus restaurantes, né? E eu gosto de dar dica, assim, a pessoa chega o que pedir, ninguém melhor do que tu, tá? E aí eu queria que tu indicasse o que experimentar para começar. O que experimentar de cada um desses lugares? Tipo, vamos lá. Eu tô no Vale Rústico. Rodrigo, o que eu experimento aqui no Vale Rústico? Bom, no Vale as pessoas não tem muita opção, né? É o menu degustação surpresa. Lá é muito fácil. E a ideia de ter esse menu degustação e que demora pra gente ter até confiança como chefe, assim, de serviço a isso, porque tem uma responsabilidade muito grande, né? Tu tem que agradar todo mundo com o menu que tu decidiu, né? Então é super complexo de fazer isso. Mas lá é isso aí, é para sentar, curtir e relaxar. O que vai se escolher ali são os vinhos, né, os vinhos nacionais, enfim, que vai ter o Vale. No Guaraipo, o Guaraipo tem alguns clássicos, né, que eu sou fã. Um deles de snack ali é o bolinho de aipim, que é um bolinho de aipim recheado com costela e finalizado com creme de kimchi, que é um fermentado coreano, tradicionalmente fermentado coreano de acelga, e que a gente muda um pouquinho ele, nacionaliza ele, né, em vez de usar a base amilática dele de arroz, a gente usa com pinhão, enfim. Então é um super produto. Às vezes as pessoas até têm um pouco de dificuldade de entender, porque é um sabor um pouco diferente do tradicional. Mas para mim é um dos melhores. Depois tem a carbonara, uma carbonara autoral. E já ouvi muito xingão de italiano. Normalmente não de quem vai lá, porque quando eles vão lá eles gostam tanto que eles não reclamam. Mas já em Instagram, assim, isso não é uma carbonara, vocês estão fazendo o que é carbonara? Mas enfim, é a minha carbonara, é o meu jeito de entender a carbonara, que é com uma massa bem fininha, tipo, quase um espaguete, quase um cabelinho de anjo, assim, super delicado, e vai com uma gema curada em cima, enfim, feito com pancetta. Pra mim é um dos pratos mais carinhosos, assim, sabe, de conforto, é super gostoso. E depois tem o stinco, que é um cinco de cordeiro, que vai com aligô de aipim, que é um baita do prato. Nossa, também. Tem que ir 3 vezes, né? Porque já tem prato para 3 vezes aí, né? Pra experimentar, tem muita coisa boa. É isso aí. E a gente vai lá pro Wood, então. O que a gente experimentaria no Wood? O Wood eu gosto, assim, acho que o Wood é um lugar para não fazer grandes pedidos, assim. É um lugar para sentar, curtir, tomar um bom drink, né? E pedir um dos setores que, no próprio menu do Wood, eu dividi ele, né, em alguns setores que começam assim, de lamber os lábios, de comer com as mãos, compartilhar com talheres e o doce fim. É um cardápio curto, mas super sensato, né? E eu acho que o Wood foi feito para comer com as mãos. Se eu puder dar algumas dicas, provem muitos dos snacks ali, que são os comer com as mãos, que são incríveis. Desde a polentinha bustolada com ragu de bochecha, o pincho das araucárias, que é uma focaccia com cogumelo fresco, com uma lâmina de vazio só levemente defumada. Eu tenho agora também o peixe com peixinho, que é o peixinho da horta, servido com peixe curado. E por último, mas não menos importante, um que eu amo, que é o porco moura com batata creme, né? Que as pessoas têm medo de comer um tartar de porco, e esse porco eu assino embaixo, assim, que é um baita do produto. Eu acho que tem tudo a ver, porque o Wood é um lugar bem gostoso de sentar, conversar, tem uma playlist boa, então é um lugar para se perder mesmo, e beliscar e beber, né? Tem isso aí.
Não, astral E, bem assim, lembra isso. O maior setor do cardápio do Wood tá no comer com as mãos, né? Porque, justamente, eu acho que é isso. É um hotel, então a gente tem que ter alguns pratos mais clássicos, apesar de ter poucos desses, tá? Mas algum prato assim, claro, alguém que chegou, quer comer e descansar, enfim, né? Mas quem vai pra sentir realmente qual é a vibe do Wood é essa aí, cara. É pedir um drink, pedir um prato, pedir outro. É uma cozinha muito rápida, né? E, então, sim, é pra realmente aproveitar e sujar as mãos. E aí faltou Tubuna e Alma RS. Na Tubuna clássica, assim, depende do horário que tu vier, né? De manhã, tomar um café da manhã com um pão na chapa só. Quero. Pão na chapa com manteiga, assim, é o clássico. A gente tem um café muito especial aqui, temos uma pequena torrefação, então o café é sempre muito bem torrado, muito bem passado, né? A gente faz aquele cuidado, assim, de pesar a quantidade de água, a quantidade de café, então é muito bacana. De meio-dia, a gente tem um almoço ultra democrático, que é assim, aquele almoço da mãe, né? Então é o que a gente está fazendo do dia, super, super carinhoso, super gostoso, também muda todos os dias, então não tem uma regra. E à noite são as pizzas, né? Que é um baita momento. E que também tu tem um algo carinho especial por elas, porque foi como começou, né? Tudo começou com as pizzas, né? Isso aí, tudo começou com as pizzas, então eu tinha um desejo muito grande de voltar com elas. Hoje uma pizza que evoluiu muito do que eu comecei, óbvio, né? Eu comecei há 15 anos atrás, nunca tinha cozinhado na vida, a primeira coisa que eu fiz foi pizza. Mas hoje uma pizza com todo o conceito que o Rodrigo traz junto, né? É uma farinha orgânica nacional, com molho de tomate feito aqui por nós, só de produtores locais, né? Com queijo daqui, enfim, então a gente é a pizza com toda essa filosofia cozinha de natureza, né? A gente tem 4 sabores de pizza só. Então, assim, isso, é ultra democrático, pizzas, né, muito baratas, para tomar um chopp, tomar uma taça de vinho. A Tubuna tem toda uma parada, assim, de, né, não ter lixo, não produz lixo, então, assim, nada a gente serve em garrafinha, bebidas, tudo sai de torneiras, tudo é a granel, tudo então é uma preocupação bem legal, assim. E depois faltamos o Alma RS, tem muita coisa boa, né? O Alma é um cardápio até relativamente mais extenso, porque é um hotel que tu estivesse lá há pouco também, onde as pessoas ficam muitos dias, né? E, assim, a grande referência deles de alimentação acaba sendo o próprio Alma. Então, eu posso dizer uma dica de cada etapa. Vai ser difícil até uma dica de cada etapa. Mas, enfim, tem uma primeira etapa que é de beliscar a qualquer hora, que é o que eu fiz de cardápio de bar, que ele tá aberto em qualquer momento do dia, né? E eu digo assim, voltou daquela caçada de cogumelos, voltou de uma caminhada, trilha do Rio do Boi, comeu aquele bol de açaí Jussara, o açaí do nosso litoral norte aqui, gaúcho, né? E que é um açaí até mais intenso, mais benéfico que o próprio açaí amazônico, que é sensacional. Não sabia. Depois a gente tem etapa ainda, só para não perder, a empanada de linguiça, que no Alma, assim, ó, é sensacional, assada no forno a lenha, assim, na hora, cara, pra mim, uma das melhores coisas. Vou ter que voltar lá no Parador, porque eu não comi esses dois. Eu comi a linguicinha, aquela. O churras. O churras, que eu adorei. Só por mim eu podia ficar todo dia comendo daquele. O churras é aquela. Eu quis fazer aquela recriação, assim, de como a gente começou um churrasco, né? Então é muito legal pra esse momento de snack mesmo. Porque mas essa empanada aí me interessou. Aquele pãozinho, um toque de alho, aquela cebolinha assada e a linguicinha campeira, né? Pô, eu acho que é um super prato, serve também lá no Guarapi, também vende super bem. Pois vamos lá, para começar, eu tenho um dos pratos, pode ser até mais inesperado, né? Tem dois que eu gosto muito, um é o carpaccio de frescal. Frescal é uma técnica dos Campos de Cima da Serra de cura de carne, né? Então é como se fosse um charque meia cura, né? E é muito bacana. E é um carpaccio de charque meia cura, ele agrega um sabor muito legal. E depois o outro é o tabule de feijão, uma salada só de feijões. Esse eu provei, eu amei esse tabule. Ele não era muito fotogênico só, então minha foto não representava o sabor que ele era, assim, né? Exato, é bem difícil de fotografar, a gente também tem dificuldade de fotografar ele, porque até ele vem num bolzinho, meio que, né... Mas é uma delícia. É uma foto delícia. Mesmo teria que ser diferente. É uma delícia também, um dos meus favoritos. Depois de principais tem vários clássicos, né? E algumas coisas assim muito nossas, né? Mas eu sou suspeito, mas sou apaixonado pelo matambre, né? Um matambre recheado com pinhão, então um matambre enrolado, feito braseado, por muitas horas, até que ele chega no ponto correto dele. É servido com uma polenta de milho crioulo, né? Que é o milho que eu moo lá no Vale Rústico mesmo.
finalizado com cotto de urtiga, com demi-glace de butiá, enfim, é um baita de um prato. Bem curioso, eu provei, muito bom também. Já falamos bastante de comida e agora já chegando no final, assim, eu queria só falar um pouco do acompanhamento da comida, que é a bebida, porque eu te conheci a primeira vez, eu fui lá olhar, meu post foi 2013, no Vale Rústico, tá? Eu fui lá almoçar, eu estava pela primeira vez conhecendo um pouco da Vindima, né? Cheguei lá, tava os vinhedos, tudo, e alguém me deu a dica, se eu quisesse fugir um pouco do galeto, era pra eu ir conhecer o Vale Rústico. E eu fui almoçar lá no Vale Rústico, fiquei encantada, né? E eu me lembro que tu, naquela época, servia até as mesas e contava um pouco da história da pizza, que foi quando começou. E eu me lembro que tu indicava os vinhos, que pra mim foi uma coisa diferente, assim, porque foi a primeira vez que começou a brilhar os olhos pra mim pro nosso vinho nacional. Tu indicou um vinho branco da Valduga na época, eu acho que era Raízes Sauvignon Blanc, e a gente saiu de lá e foi correndo pra Valduga tentar achar o vinho. Muito tempo depois, eu fui na Cooperativa Garibaldi num banquete, né, de lançamento do primeiro espumante biodinâmico brasileiro, que tu serviu também umas coisas maravilhosas para harmonizar com esse belo espumante biodinâmico. E aí eu chego à conclusão para dizer que eu acho que o Rodrigo Bellora é um pouco o embaixador do vinho gaúcho. Que legal, daí, que honra. Isso é uma sensação. Então eu acho que a gastronomia se completa com também, assim, que nem tu defende tantos produtores locais, eu acho que tu também apresenta os produtores locais de bebida. Então eu queria saber se quando tu cria um menu, tu chega a pensar nos assim, nós temos bons espumantes, então isso aqui, né, tem isso ou não? Não passa por isso, é simplesmente uma pesquisa, tu conhece, tu é daí, tu conhece os produtos. Assim, quando a gente cria só um prato por criar, não necessariamente a gente pensa na harmonização, mas óbvio que eu nasci no meio dessa cultura de enogastronomia, então eu normalmente faço pratos harmonizáveis, né, são pratos que normalmente têm menos dulçor, tem mais acidez, e claro, eu represento o que eu entendo de ingredientes locais, né? É difícil da gente não comparar com os nossos vinhos, que também tem estoque de acidez um pouco maior, então naturalmente eles são super harmonizáveis, e eu adoro o vinho nacional como harmonização. Eu não conseguiria fazer uma harmonização com vinhos chilenos, por exemplo, teria dificuldade, ao menos, né? Não tenho esse know-how. Então, há 15 anos que a gente começa lá no Vale, é isso aí, eu me apaixono não só pelo ingrediente, que é o que eu mais trabalho hoje, mas também pelos vinhos, né, e acabo vivendo cada vez mais próximo disso, e sou muito feliz mesmo de participar inclusive dessa inauguração, do lançamento do vinho biodinâmico da Garibaldi, que para mim foi um marco, assim, né, quando uma cooperativa maior faz um lançamento e gasta uma energia grande, né, para fazer uma produção de um vinho de tão pequena escala, com uma muito pequena representatividade, vamos lá, em faturamento para eles e tudo mais, mas eles acabaram se dedicando a fazer aquilo, criaram um rótulo tão pensado quanto, ou até mais do que os normais, compraram uma garrafa, enfim, fizeram uma apresentação disso, e para mim isso é um marco muito grande, dentro do que eu acredito como gastronomia, né, de cuidado, de carinho com a terra, de respeito, de orgânicos. Então é muito, muito feliz mesmo, e muito feliz de eu poder estar lá, né, junto, fazendo esse lançamento, que para mim representa muito, assim, um dos poucos lugares que tinha esse espumante para vender, né, em restaurante, acho que no Brasil era no Vale mesmo, porque trabalhou para que isso acontecesse juntos, assim, então fico muito feliz. Então agora, para finalizar, não dá para deixar de falar da pandemia, né, sobrevivendo, abre e fecha. Tu acha que teve mais dores ou aprendizados nesta fase que estamos ainda vivendo? Acho que eles andam até equilibrados, né? Tanto dores quanto aprendizados, porque foi com certeza o maior desafio das nossas vidas, né? Viver esse momento, principalmente de incerteza. Né? Para todos, acho que todo mundo teve que se encaixar ou mudar de alguma forma. E também, agora eu vou pedir uma dica local, aproveitando que nós estamos aí no mês dos namorados em junho, clima de inverno chegando, né? A vontade de dar aquela escapada na Serra Gaúcha, para quem eu converso tá louco para ir. Uma dica aí de escapada romântica do Rodrigo Bellora, um lugar, um parque, um passeio, enfim, qual dica aí? Além de ir, claro, em todos os restaurantes.
Sou suspeito, eu vejo cada vez mais pessoas fazendo, eu brinco, que é o roteiro de Beloura, né? Que toma café na Tubuna, almoça no Guaraipa e janta no Vale, né? E às vezes eu vejo as pessoas nos 3 lugares num dia, assim, eu digo, cara, como é que... eu impressiono com eles e se impressionam comigo, porque como é que eu tava nos 3 ao mesmo tempo e eles também, mas é muito legal. Mas assim, a Serra tem coisas incríveis, né, e coisas que às vezes estão um pouco fora do eixo, né, um restaurante que eu amo e que eu tenho certeza que muita gente conhece, que tu adora também, né, que é a Osteria de la Colombina, um lugar legal de ficar ali fora, de curtir, né, que tem essa mesma pegada do que a gente acredita como responsabilidade dentro da gastronomia, né? É um lugar que tu pode vivenciar um pouco da natureza. Lá no próprio Vale também a gente tem, cada vez mais está aumentando essa possibilidade de participar da vida rural, então assim, dá para chegar mais cedo lá e caminhar, conhecer a horta, conhecer a produção, entender um pouco mais das abelhas, né? E viver um pouco mais disso. É legal de descer lá para Santa Teresa, né? Agora o Michel, que é um grande parceiro meu, tem um passeio a cavalo lá na beira do rio, né, em Santa Teresa, então assim, às vezes até fugir um pouco do óbvio, né, no momento de pandemia. Esses lugares abertos, né, a natureza. Isso, e essas novas coisas que não tá todo mundo indo, né, porque assim, tem lugares incríveis que eu adoro, mas que são às vezes até movimentados um pouco demais, assim. O Vale tem uma infraestrutura hoje gigante, né, de gardens, jardins, todo mundo tá investindo nisso, então, né, com certeza todo mundo vai ser muito bem assistido. Esse passeio em Santa Teresa é aberto ao público ou é só para amigo, assim, que tu falou? É aberto ao público, depois eu posso te passar o Instagram deles ali, acho que é Irmãos Bettinelli. Dá pra pescar na beira do rio. Eu acho que é um lado B, assim, ali ainda não divulgado e não tão presente, né? Mas são pessoas incríveis. Ouvindo em primeira mão, então. Primeira mão. Então, Serra Gaúcha, pra finalizar, lembra pra ti? Serra Gaúcha lembra alegria. Então tá, Rodrigo, eu agradeço a tua participação. Eu tinha, assim, poderia ficar falando aqui contigo, acho que muito mais tempo. E tem tanta coisa legal, eu acho, da Serra Gaúcha pra contar, né, histórias. Enfim, um prazer conversar contigo, louca pra conhecer o Tubuna e o Guaraipa. Tô indo em breve só pra conhecer esses dois, vou fazer o roteiro Belora. E convido nossos ouvintes aí também pra conhecer a gastronomia e esses espaços incríveis do Rodrigo lá na Serra Gaúcha. Muito obrigada. Obrigado, Alexandre. É um prazer enorme falar contigo. Eu tenho certeza que a gente podia ficar tranquilamente mais algumas horas aí conversando. Mas espero que a gente tenha deixado um gostinho para todo mundo, que venham conhecer a Serra, que venham conhecer Cambará, que venham conhecer Gramado, que venham para Bento, para Garibaldi, Monte Belo, Santa Teresa, enfim. A Serra é incrível, tá aqui, é pertinho e cada vez acho que a gente tá valorizando mais ela. E é isso aí, um abraço, um beijo a todos. Obrigada, Rodrigo. Valeu, querida. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização, Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, @Amo Serra Gaúcha e @América Podcast. América Podcast.